encontro, né, com esses companheiros, voltado, né, para essa abertura mesmo, essa democratização do saber, né, que eles portam, de uma certa forma, né, a respeito da nova clínica, que para nós, ainda brasileira, ainda é a nova clínica, uma nova discussão ainda em aberto, né? É uma discussão que já está sendo feita há tanto tempo, basada, né? E estamos ainda caminhando, né, nessa discussão que a gente chama antimanicomial, né, que justamente uma nova proposta que a gente espera, à medida que a gente possa estar caminhando enquanto agentes da saúde mental, enquanto promotores da saúde do sujeito, né, que talvez seja muita pretensão, mas é o que a gente se propõe a fazer e está discutindo, né, como democratizar, né, com os sujeitos que eles chamam hoje de portadores de sofrimento mental, né, essa vida, né, cotidiana. E eu acho que não basta só repartirmos progresso, né, técnicos e científicos. É preciso que no mundo, né, se encontre, né, mesmo a questão das informações, que eu chamo de saber, né, em relação à própria questão financeira, né, os complexos militares, né, que fizessem uma opção pela vida do outro, né, e do diferenciado, não do diferente, que diferente para mim, quando eu falo diferente, já aparta de uma certa forma, coloca à parte, mas do que é diferenciado, né, da alteridade, da pluralidade que nos fazem humano. Então, junto com a Fundação, né, Gregório Barenduit, ao Instituto Félix Guattari, agradecer ao Jorge, mesmo aos usuários, né, do NAPS de Uberaba, e o próprio Gregório aqui, né, do Instituto, agradecer a eles essa parceria com o sindicato, né, e agradecer também ao não o Instituto, mas ao Instituto que eu formei lá, mas hoje, né, a Unicentro, que é Nilton Paiva, pelo apoio e pelo patrocínio, e também ao CRP, por mais uma vez ceder esse espaço, né, em parceria com a gente, para que a gente pudesse estar realizando mais uma quarta, né, em parceria de trabalho, em trabalho coletivo com o CRP. Bem, depois dessa abertura eu vou chamar então o Gregório, o Jorge, tá, para passar a palavra a eles, e agradeço a vocês. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar voltando em Belo Horizonte para conversar um pouco com as pessoas que trilham o mesmo caminho, que é a luta pela libertação da vida, pela humanização do mundo, para que a vida possa se devir vida produzindo mais vida. Agradecer a acolhida do sindicato, a organização do Instituto Félix Guattari e abraçar os companheiros que na realidade hoje são parceiros dessa viagem, que é a construção de uma nova clínica. Uma clínica que nasce em função de uma necessidade, de uma dor, de um sofrimento que foi marginalizado, torturado, negligenciado, racionalizado e negado pela ciência oficial, legitimando os abusos da Idade Média, que a pretexto de não conceber que o homem pudesse ser diferente, criou os grandes asilos, e que a ciência conseguiu dar a essa violência um passaporte de naturalidade, tornando-se objetiva através dos registros e fazendo com que o louco, o ser diferente, aquele que não se enquadrava no padrão hegemônico, pudesse sofrer uma violência inconcebível, a pretexto de ser alguém diferente que trazia consigo um sofrimento, dele lhe era roubado os direitos de cidadania. A Fundação Gregório Barenduit, ela é uma aliança de longos anos, onde nós vamos trocando
e vamos construindo uma prática que lida com a vida. Então eu queria, antes de colocar o trabalho do NAPS, dizer duas coisas que me emocionam. O reencontro com o pessoal da saúde coletiva, que apesar de eu não poder continuar trilhando a minha origem inicial, que é a formação no marxismo, na sociologia, na economia, os meus primeiros passos pensando a saúde da população a partir das categorias do materialismo histórico, são fontes inesgotáveis, não só pelo que legaram na minha formação, em termos de compromisso político com os oprimidos, como exemplo de vida, né? E a outra coisa que eu queria destacar é o projeto Educação para a Vida, que eu acho que é um projeto que a gente precisaria estar aqui homenageando. É um projeto que, no momento em que a população brasileira se vê indignada com a FEBEM expondo ao Brasil o perfil do que é o tratamento para o jovem, transformando o jovem em tochas vivas, existe um projeto que é uma ousadia, porque nenhum de nós aqui somos FEBEM, mas ao calar diante da marginalidade do jovem de rua, do jovem desorientado, desnorteado no mundo, sem rumo, sem condição de produzir uma subjetividade, positivando-a numa estética e numa ética revolucionária, nós nos omitimos, nos calando, dizendo, eles serão educados pela vida. Né? Então, acho que o Instituto Félix Guattari é revolucionário quando propõe, não, é pouco esperar que a vida eduque. Nós precisamos educar para a vida, para que a vida se engrandeça e para que nós possamos, pelo menos, caminhar de cabeças erguidas, sem a vergonha de ser cúmplice de uma realidade cruel e cruenta. O NAPS é uma clínica que tem 8 anos. Apesar de estar situada no interior, é o primeiro serviço substitutivo de Minas Gerais. É o primeiro núcleo de atenção psicossocial de Minas Gerais. Então nós temos uma história de 8 anos de lida diária em regime aberto com a loucura. E é uma ruptura, porque a medicina sempre entendeu que a loucura fosse um capítulo especial dela. E a psicologia, quem observar a análise do que é aprendido no ensino oficial e o discurso das diferentes escolas, também legitimou que o lugar de louco era o hospício, com uma questão extremamente sutil, dizendo que o paciente em crise, que o paciente delirante, que a pessoa que se desorganizava de uma forma caótica era não analisável. Essa é a grande violência da década. Né? Se no século passado a medicina com registro legitimou o hospício, a psicologia em 100 anos de psicanálise legitimou também o hospício, não progredindo no cuidado que o psicótico necessita. Quando a gente diz que trabalha com suportadores de sofrimento mental, é que para montar um serviço que se propõe humano, humanizante, libertário e revolucionário, algumas mudanças se faziam necessárias. E uma mudança importante é de que os registros não eram neutros. Quando alguém é visto e diagnosticado como louco, sobre ele
passa a ter um veredito. Ele é portador de uma doença incurável, ele é vítima de um mito que foi muito bem dissecado por Foucault. Ele é perigoso, improdutivo e pueril. Essa era a racionalidade que a sociedade de controle oferecia como norma, como discurso, como valor dominante, e que nós absorvemos nas nossas diferentes práticas, seja encaminhando o paciente na primeira crise de agitação para que o psiquiatra o acorrentasse através dos psicofármacos, seja através da piada do dia a dia que o colocava sempre à margem do contato social, seja através da internação psiquiátrica. Então, o NAPS, hoje nós atendemos 67 pacientes. Todos apresentam, segundo a classificação canônica de Freud, um quadro de psicose. Segundo a classificação do CID-10, transtornos psicóticos graves, irreversíveis. E, no entanto, são pessoas que estão reconstruindo a sua vida. São pessoas que estão produzindo. Tanto que aqui hoje eu estou não só para apresentar o meu livro, mas também para falar do livro dos usuários, que foram produzidos por eles, com poesias de qualidade, de sensibilidade rara, produzido a partir da sua singularidade, produzido a partir de um discurso que não é a cura como instrumento de acomodação ao modo de viver dominante. Eu vou citar alguns conceitos que norteiam a prática para depois a gente pensar algumas atividades, já que o tempo é curto, né, para todos nós. Um conceito interessante que a gente traz desde o começo é um conceito que, para mim, está perfeito no compêndio, livro do professor Gregório Barenblit, que é o repensar do que é a crise. A crise, ela é vista negativamente. Todos nós tememos entrar em crise. No mal-estar de uma civilização, o Freud define que todo o trabalho e todo o esforço do psiquismo tem como objetivo garantir uma mesmice no funcionamento interior, a manutenção da identidade, a harmonia, a segurança, a estabilidade de ser hoje o que foi ontem e continuar amanhã sendo o que esteve sendo. O medo da mudança nos faz não perceber que nós vivemos em perene turbulência. E o medo da crise é tão grande que a professora Marilene Chauí, talvez um dos poucos deslizes dela, tenha sido na análise de crise. Enquanto não conseguiu perceber na crise um momento analisador das contradições sociais. Apenas percebeu o discurso dominante, que consegue perceber na crise uma ordem social ideal sendo ameaçada. E quando o Gregório, no glossário, repensa o conceito de crise, ele nos provoca enquanto terapeutas. Lá está escrito que crise é um momento onde a pessoa vive um questionamento profundo da vida como a vida está organizada e instituída,
um questionamento caótico, mas cuja potencialidade aponta para a mudança. Porque a pessoa, em outras palavras, está dizendo, olha, a minha história de vida, a história de vida do meu mundo, dos meus mundos, não me contenta. E eu quero uma vida diferente. E eu me quero diferente. Então, na crise existe, na realidade, uma potência revolucionária. Existe um questionamento da mesmice tão desejada. E é por isso que o prefácio do Poemas de Vida, da professora Alzira, uma jornalista que é voluntária no NAPS, fazendo oficina de jornal, eles têm uma página no Semanário da Cidade, provoca tanto entusiasmo em nós que amamos a loucura. Porque ela tem coragem de dizer assim, eu cresci querendo ser louca. O louco, eu vi desde menina, é aquele que faz o que quer. E eu sou tão normal, vou ao supermercado, faço compra, cuido da minha família, conto os trocados no fim do mês. E ela pergunta, onde foi que eu errei? Né? É de uma coragem que talvez nós, analistas, terapeutas, profissionais da saúde, não tivéssemos ao pensar a loucura. A mesma coragem do Erasmo de Roterdã, que teve a coragem de escrever um elogio, onde a loucura sai do papel de vítima desqualificada e critica a realidade social. E é isso que a crise faz. Mas só que a crise não faz na racionalidade matemática burguesa. E como nós precisamos codificar tudo a partir daquilo que nós denominamos como único saber, nós nos julgamos incapazes de entender a loucura. E com isso, nos perdemos, porque nós precisamos entender tudo. Nós somos o Senhor do saber. E a loucura não quer ser conhecida, ela quer criar. A loucura não quer dialogar, ela quer transformar. É uma potência de vida que foge às regras do controle, daquilo que é controlado, dos registros dominantes. É impossível você decifrá-la a partir de um código que nos foi imposto e que nós, servis, aceitamos, apesar de infelizes. Então, vou colocar algumas definições da loucura que têm nos permitido uma clínica diferente. A primeira é de uma usuária, e é apaixonante. A loucura é o vazio da solidão de quem ama. As duas outras são de um mestre da literatura mineira, Guimarães Rosa. Ele diz assim, qualquer amor já é um cadinho de saúde, um descanso na loucura. E ainda no mesmo livro, Grande Sertão, ele diz, só doido deixa de ser no ato de amor, ou de coragem, ou na hora de rezar. Um livro que, infelizmente, nem tudo que tem valor está disponível, é mais fácil achar o Alquimista do que esse livro, que é uma preciosidade, A Rua como Espaço Clínico. O professor Gregório Baninblit dá uma definição extremamente útil para a gente pensar a reabilitação, o cuidado com a loucura, para a gente entender esse ser que não se reduz a um passado, ao vivido, mas que traz algo de profético, porque ele traz consigo a possibilidade de se funcionar como diferente. Ele diz o seguinte, na Rua como Espaço Clínico, o psicótico é alguém que teve a coragem de negar um mundo de vendedores e vencedores.
Infelizmente, a edição esgotada faz que um conceito tão precioso tenha que ser repetido sempre, em vários textos, para que nós não o percamos. Esses conceitos nos guiam no trabalho da clínica. O primeiro vídeo que a gente montou sobre a clínica de psicóticos, a gente dizia de uma forma muito simples e até acanhada, que percebendo a partir desse conhecimento que a esquizoanálise nos dava, de que todos nós somos uma boa cópia numa sociedade de registro e controle que nos obriga a renunciar à potência de se devir, de se produzir desejante, para se manter aceito, seguindo as expectativas, na lógica da vitória e da venda. A nossa clínica basearia em alguns princípios. Um princípio era o seguinte, de que viver uma crise caótica de questionamento do mundo instituído, numa sociedade tão repressiva, preconceituosa, coercitiva, não é algo tranquilo. Gera sofrimento. E a pessoa vive momentos de antiprodução, de destrutividade, de profundo isolamento interior, de desorganização. E por isso a gente dizia o seguinte, a nossa proposta é produção de vida, com aconchego e presença. Na primeira luta antimanicomial, quando nós fomos para a rua, alguns grupos nos questionaram, dizendo o seguinte, o movimento da luta antimanicomial se mistura tanto com os loucos que eles vão para a boate e a gente vê durante 15 minutos, no horário nobre da TV regional, a boate, e consegue entender que é uma festa, só não sabe decifrar quem é o terapeuta e quem é o usuário. E nesse livro a gente tem a coragem de responder que foi o maior elogio que a clínica recebeu até hoje. E eu vou ser obrigado a fazer uma análise de implicação, pelos dois motivos. Tanto porque os usuários aprenderam a construir uma estética que não consegue ser discriminada, tanto pelos usuários que conseguiram camuflar a estética meio exótica e bizarra que acaba levando eles a levar chibatadas, e eles conseguem camuflar vestindo-se como se veste em determinado lugar, mas sem perder a sua subjetividade, a sua singularidade, como quem engana bobo, e também pelos que os terapeutas aprenderam de assumir e de venerar um pouco a própria loucura, e de descobrir que na potência das nossas loucuras, se há vida e há produção de vida, é possível que algum acontecimento nos resgate dessa mediocridade que é o cotidiano da sociedade capitalista, do neoliberalismo, da nossa realidade de dor. A prática clínica, ela não é uma prática simples. Né? Nós trabalhamos com... Eu vou ser muito sincero, né? Eu que vinha de um trabalho na epidemiologia social, quando eu fui trabalhar com esquizoanálise, com o NAPS, que é o Núcleo de Atenção Psicossocial, onde você não tem uma receita pronta, você é obrigado a ser inventivo, é preciso criar um clima onde cidadania seja princípio ético, onde solidariedade seja instrumental de trabalho. E tendo isso como norma, é preciso inventar
o que o outro necessita para que ele seja agenciado na sua produção de vida, eu achei uma canseira. Falei, gente, eu pensava em ser psiquiatra, estudar uma corrente já era difícil, agora estudar todas, admitir que todas têm alguma contribuição para dar e que essa contribuição precisa ser usada na medida em que a gente consegue transformar aquele roubo que a gente faz num instrumental de produção de vida que respeita a singularidade do outro e que não retire no papel de agente da sua própria construção de vida e da sua própria construção de saber sobre si mesmo. Eu achei assim que era uma canseira, uma preguiça. Então eu vou contar mais ou menos como o NAPS funciona. Nós funcionamos a partir dessa ideia deleuziana, que foi roubada de Foucault, da caixa de ferramentas, onde você utiliza todo o instrumental necessário. Nós trabalhamos com psicóticos. Se vocês forem examinar pelo CID, 100% dos nossos pacientes são psicóticos, mas nós trabalhamos com João, José, Maria, que tem histórias de vida, que tem vida a contar e vida a ser escondida. Nós trabalhamos com a possibilidade de se criar um coletivo onde a vida fluindo resgate a capacidade de se tornar dono de si mesmo e seguir o teu próprio desejo. Então, o cotidiano do NAPS, ele é baseado em oficinas terapêuticas que vão desde o lazer até oficinas profissionalizantes. Nós temos como instrumento de psicoterapia o grupo terapêutico e um laboratório de esquizodrama semanal. E um grande evento, que são 2 instrumentos que a gente criou, pensando que seriam administrativos e que hoje a gente vê que são extremamente terapêuticos, que é a Oficina de Cidadania e a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, inclusive, ela tem poder superior à própria direção da Fundação Gregório Barenglid. No próximo livro, Crise e Vida, a gente conta que no NAPS, durante 3 meses, ficou proibido o namoro, apesar dos terapeutas irem discutir que é um direito de cidadania, que havia um espaço livre, vencia a lógica manicomial e a gente respeitava. Então, o dia a dia da clínica, ele tem como norte a construção de um espaço onde a convivência ela proporcione algo que reabilite alguém que está extremamente caotizado. E aí as pessoas poderiam dizer o seguinte: olha, vocês começam a clínica roubando minicote? Eu não conseguiria responder que não. O conceito de maternagem nos é um conceito muito querido, porque às vezes as pessoas nos chegam com tal nível de deterioração da vida em que é preciso ter um empréstimo de vida para que elas se revitalizem e consigam bancar o próprio desejo. Então o usuário, no texto Lembranças da Loucura, que está esse mês na revista de Sacramento, a gente não fala que não consegue saber se é um CTI modernizado, não hospitalar, mas uma clínica intensiva, onde o mais grave recebe uma parafernália sofisticada de atendimento, de atenção, onde tudo lhe é mobilizado para que ele consiga bancar a si mesmo e positivar a sua singularidade
não num produto material vendável, mas num jeito de ser feliz. Ou se é um lar onde as pessoas resolveram construir algo que não existe, já que todos nós só conseguimos pensar a família a partir do lar edípico que tivemos. Um lar cheio de transversalidade, onde tudo cuida de tudo, onde todos cuidam de todos. E onde as peças são trançadas visando que a vida, ela é um compromisso por si só. E que quando nós pensamos o outro, sem pensar, sem saber, nós estamos pensando nós mesmos. Então, por exemplo, a questão da violência, da agressividade, né? A construção de um astral na clínica impediu a violência. Hoje ninguém precisa chamar atenção, não existe violência no NAPS. Né? No começo, a gente foi desmontando a violência pouco a pouco. Primeiro, não permitindo que fosse um trabalho da enfermagem. Segundo, não permitindo que fosse usado medidas que não fossem o nosso corpo e o nosso coração. Lógico, alguns voltarem tivemos que tomar no início da clínica, mas a gente tinha como do humano que não seria amarrando que se conteria uma pessoa. Se o nosso corpo não fosse possível conter, nós estaríamos dia a dia repetindo aquele círculo vicioso de expressão da agressividade. E construímos uma luta militante ideológica pela não violência. Inclusive expulsando todos os pacientes que cometeram violência fora de crise. Quando estava na crise, a gente discutia com ele que ele precisava aprender a fazer uma crise que o não colocasse vulnerável. Porque o problema da violência era da polícia, e que infelizmente a gente garantia a ética do corpo clínico. Da polícia a gente ainda não tinha poder ainda. Quem sabe um dia, mas hoje não. E fomos trabalhando no cotidiano. O processo da reabilitação, ele é um processo em que a gente poderia estar trabalhando aqui com algumas ideias da luta antimanicomial. São artefatos, uma parafernália montada, onde se mobiliza todos os recursos de vida para que a pessoa aprenda a viver como ser da diferença. Para que ela aprenda a potencializar. E daí, assim, uma coisa que a gente queria concordar com o encontro de Maceió é que o Uberaba nunca entendeu que produção desejante fosse produção material vendável, produção mercantil. Né? E hoje o próprio encontro da luta diz, olha, reabilitar não é tornar produtivo, mas é dar espaço para que a pessoa consiga construir sua vida e sobreviver com dignidade na sua singularidade e na sua pluralidade. E isso envolve um trabalho na cidade, não só de reinserção do usuário na vida coletiva, como também de luta contra os preconceitos que o acabam inibindo. Olha, imagina se para a gente, depois de uma crise, é difícil voltar nos lugares comuns, para alguém que foi hospitalizado durante vários anos. Então, o trabalho do NAPS é que ele também é um empréstimo de prestígio. Nós não devolvemos o emergente para a sociedade, como alguns o criticavam o movimento italiano, sem que o nosso corpo esteja junto. Né? Então, por exemplo, todo ano a gente faz a boate da boate mais chique, mais burguesa da cidade. Mas a boate é feita com 100 terapeutas e 100 usuários. Então, cria um clima
em que nós também, esse ano, por exemplo, saíram na rua os terapeutas vestidos de loucos de rua e os usuários vestidos de normais, de caretas, que nem nós aqui. E os terapeutas todos vestidos. Nós temos mensalmente uma tarde de cultura, onde o NACS é invadido pelos artistas da cidade, que fazem apresentação, performance, e eles fazem as suas apresentações. Então é uma clínica que é muito difícil definir a partir dos parâmetros ortodoxos. Nós podemos definir que é uma nova clínica, e que o dia que ela for só a clínica, ela acabou, porque ela não vai dar conta da loucura. Porque a loucura, sendo a diferença, ela está sempre se transmutando. Então nós vamos estar, daqui a 10 anos, falando da nova clínica, e achando velha e arcaica a clínica que fazíamos há 10 anos atrás. Eu queria terminar, para não passar por Barenbrite, citando alguns exemplos que me marcaram profundamente no contato com a clínica de psicótico. E são exemplos, assim, extremamente banais. Nós temos um paciente que foi nos encaminhado pelo serviço hospitalar da cidade e que tem um quadro de regressão e autismo intenso. Ele não se comunica. A única coisa que ele consegue fazer é pedir o cigarro. Nós recebemos uma reclamação da família de que o quadro dele estava piorando muito porque ele estava se alcoolizando no final de semana. E aí eu tinha que fazer uma intervenção e fui adiando. Não sabia como que eu ia chegar, ele não conversava. Eu falava, só se eu fizer um sermão, esperar ele ouvir e ver o que acontece. Aí ele me para no corredor e fala assim, doutor, eu vi o senhor no final de semana. Na hora, o velho analista ressuscitou e eu falei, que terror, o que eu faço agora? Se ele me viu no final de semana, foi em algum bar, foi o único lugar que eu fui. Eu falei, gente, se esse negócio de neutralidade, de abstinência, de distância nunca funcionou, se a idealização do terapeuta nunca funcionou com o psicótico, para que eu vou temer a novidade? E disse para ele, então você deve ter me visto no flerte, lá no bar do shopping. Eu estava com meus amigos. Ele olhou e falou, foi sim, doutor, só que eu vou te pedir um favor. O senhor pode beber, eu não posso. Me ajuda a parar de beber, que eu estou dando muito trabalho para a família. E passou a fazer psicoterapia comigo, discutindo a questão do alcoolismo. Ele não tinha nenhum contato na casa. Hoje já cuida de si sozinho, anda pela rua, mas já evita os bares, tem uma boa adesão à medicação. A partir de um simples fato, eu não fiz magia nenhuma, eu só me mostrei humano. E diante de alguém que é humano, fica mais fácil contar as nossas dores. Outro exemplo que eu queria colocar, e que foi muito interessante na clínica, foi a passagem dos Sem Terras. O movimento Sem Terra passou um dia na clínica. E nós temos uma paciente muito difícil, porque ela tem um quadro e uma dificuldade de aceitar o próprio sofrimento, a própria crise e a própria realidade familiar.
E ela é extremamente histérica e extremamente preconceituosa com o pai. Aí ela chegou para a consulta, e era consulta de psiquiatria, mas lá os limites não são muito como o Valentim entende, interdisciplinar. Lá todo mundo faz de tudo e todo mundo mexe com tudo, mas estuda muito para isso. Não tem um dono do saber específico, né? Então ela entrou e eu vi, olha, não tem revisão de medicamento, ela está demandando alguma coisa que eu não sei o que. Ela começou me perguntando o seguinte: doutor, o senhor não acha que é muito errado um doutor ter tatuagem? Ela falou assim: olha, se eu tivesse feito tatuagem no meu diploma de medicina, eu acho que isso ficaria extremamente feio. Mas meu diploma de medicina, inclusive, eu já perdi, eu não sei onde está. A tatuagem eu fiz no meu corpo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pronto. Aí ela falou: o que o senhor achou do Sem Terra? Eu falei assim: você sabe que eu gosto muito do Sem Terra, que eu sou aliado do movimento do Sem Terra. Ela falou assim: eu acho uns vagabundos. Uns vagabundos e uns caipira. Que nem meu pai. Eu falei: engraçado, seu pai é uma das pessoas que mais me orgulha. Uma pessoa sem muito conhecimento, que vê uma filha adoecida, que é internada, que abandona a única sobrevivência que ele tinha, e vem buscar um serviço humano porque não quer internar ela no hospício. Você acha isso caipira? E comecei a discutir a questão de classe dela, como era difícil ela assumir a sua pertença social, como era difícil, como era mais fácil ela iludir que ia ser manequim. E que ela estava fugindo de algo que fazia parte da vida dela, e negando quem estava do lado dela e apoiando os inimigos. Essa menina transformou. Não mudou de posição ideológica de um dia para o outro, mas deixou de chatear o mundo. Aprendeu a, pelo menos, a respeitar que tem pessoas que acreditam na justiça social. E que tem pessoas que vê o pai dela como um dos agentes da mudança. Esses exemplos mostram muito mais como a clínica é feita. Agora, a clínica não é feita apenas naquilo que vocês conhecem pelos livros. Tanto que um dos capítulos que a gente mais gosta, que agora está duplicado através de uma parceria com Jonas, é o capítulo sobre festa. Como a gente avaliou que a festa cura, que a festa tinha um poder terapêutico, que muitas vezes a gente não conseguia mobilizar no serviço de higiene, nas oficinas de higiene, mas que quando montava uma festa todo mundo chegava bonito, todo mundo queria se maquiar, todo mundo se comportava como ladies e cavaleiros, e que a festa agregava, e que na festa havia uma horizontalidade, e que eles curtiam isso, e com isso eles conseguiam romper o papel do louco. Porque a festa, os terapeutas vão para a cozinha, eles vão para a cozinha, todo mundo ajuda a confeccionar, a enfeitar, e a festa é curtida pela cidade inteira. Porque como a feijoada é famosa, muita gente já tem freguês de carteirinha, né? Então vai prefeito, deputado, amigos da associação, Maria Boneca, terapeutas da cidade aliados do movimento da luta antimanicomial. E eles se comportam como se estivessem recebendo. E as famílias devolvem nas reuniões como que depois das festas mudam o comportamento em casa. Que
repercute, tem ressonância, que eles passam a sentir-se gente. Então, para finalizar, o que eu poderia dizer é o seguinte: olha, o NAPS, ele não nega a loucura. Ele não é uma psiquiatria cosmética, como pretende dizer o Valentim da USP. É uma terapia que exige maior conhecimento, maior lida, maior esforço. É o contato do dia a dia. Os pacientes passam 8 horas conosco e nós com eles, trocando vida e inventando caminhos. Mas isso só é possível se a gente tem coragem de esquecer os mitos que nos deformaram. E é por isso que muitos terapeutas, por isso que o Basaglia, certa vez, disse que a reforma se faz contra os técnicos. Porque se o técnico continua multiplicando o que ele aprendeu naquele currículo meio estreito da escola, ele nunca vai encontrar no louco gente e saber que gente foi feita para brilhar. É isso que eu queria colocar. Vou passar. Eu vou ser muito breve por 2 razões fundamentais. A primeira é porque meus companheiros de mesa têm dito, se não todo, pelo menos muito mais do que é possível de ser dito em uns poucos minutos. Então, não vou insistir a respeito. Segundo, vou ser breve porque a gente tem no salão vizinho bolo, pinga e refrigerante para aliviar-se em uma jornada como esta, pós-feriado, em que as pessoas devem estar cansadas, não? E desejando retomar o clima do longo feriado. Se lá, como o meu companheiro dizia, a festa tornou-se terapêutica, por que nós não podemos ter uma festa aqui também? Bem, eu gostaria de agradecer muito ao sindicato, que é um parceiro antigo e que nos honra, ao Conselho de Psicólogos, que também nos ajuda frequentemente, ao Centro Newton Paiva, com o qual temos uma parceria também, na qual esperamos uma série de realizações, e aos aqui presentes que nos fizeram, nos distinguiram com sua presença nesta noite. O que eu queria resumir com respeito ao tema será breve também, porque boa parte do que podemos dizer está contido nos livros que hoje estão sendo lançados. E a gente sempre escreve um pouco melhor do que fala, então é melhor ler que ouvir. O que nós chamamos de nova clínica, uma nova clínica, porque tem muitas novas clínicas e nós não pretendemos um monopólio de a nova clínica que não existe. É uma nova clínica que nós preconizamos, cultivamos. Não? Dela tem falado muito bem o Dr. Jorge, e eu só queria enfatizar alguns pontos que ele levantou. Essa clínica pretende ter como instrumento principal
a invenção, a criação contínua, permanente. E para isso não tem receita, o qual não significa que a gente não tenha insistido muito em estudar tudo o que tem sido produzido com respeito a uma compreensão da loucura e a uma forma de abordá-la, e não apenas da loucura, sino do sofrimento humano, por mais que seja leve, não? Como acostuma ser o sofrimento de todos nós. Então, nós insistimos muito em que nossa caixa de ferramentas tem que ser o mais abundante e sofisticada possível. Mas que com a caixa de ferramentas só nós não garantimos a invenção, que é o centro da questão. Invenção de quê? Invenção de muitas coisas que é difícil resumir, não? Mas que tem a ver justamente com criar condições para que a vida, como disse o Dr. Jorge, a vida, a produtividade, a imaginação, a beleza, etc., se desenvolva. Bem, uma das fontes em que a gente tem bebido para construir essa caixa de ferramentas é a psicanálise. Nós todos temos alguma experiência a respeito. No meu caso particular, talvez possa dizer que fiz uma formação psicoanalítica ortodoxa que teve um desfecho muito interessante, não? Com um grupo plataforma, um grupo político que se separou da Associação Psicoanalítica por razões opostas à ditadura vigente na Argentina naquela época. E eu queria dar um exemplo de como, na leitura da psicanálise, na aprendizagem da psicanálise, a gente pode encontrar recursos para essa caixa de ferramentas e recursos para a invenção. E também pode encontrar aspectos da mesma psicanálise que são indesejáveis, que são perniciosas, que estão a serviço de todo aquilo que justamente impede inventar. E que isso que acontece com a psicanálise, por exemplo, acontece com todas as tendências que atualmente existem no panorama da psicologia, da psicopatologia, da medicina, da psiquiatria, etc. Da mesma maneira que Michel Rivière, nosso mestre, dizia que não tem normais e loucos, que só tem dois tipos de loucos. O louco lindo e o louco de... Não. Então, ele brincando assim na intimidade, dizia que nosso trabalho consistia em transformar os loucos de mim em loucos lindos. E compartilhar essa tarefa, fazendo-la reverter sobre nós mesmos, é dizer, analisando o que nós temos de louco de mim e o que nós temos de louco lindo. Então, estudando psicanálise, a gente lembra que Freud dizia nos artigos técnicos que tinha 3 tipos de transferência, é dizer, essa corrente afetiva, não, emocional, que o paciente estabelece com o seu terapeuta. A transferência amistosa, a transferência erótica e a transferência hostil.
A transferência erótica e a transferência hostil, elas funcionam como resistência, como impedimentos para a cura, dizia Freud. E a transferência amistosa, ela funciona como um motor da cura. Ela é atrapalhada pelas outras, mas se a gente pode intensificar ela, melhorá-la, e nós acrescentaríamos inventá-la em cada caso, a gente tem grandes possibilidades de sucesso nessa transformação de louco de M para louco lindo, no paciente e na gente. Agora, acontece que a psicanálise contemporânea deu um jeito para esquecer por completo o conceito de transferência amistosa. No sistema não se fala mais nisso. Eu me lembro dos ortodoxos kleinianos, muitas décadas atrás, que diziam algo assim como que o paciente era uma besta perigosa até que se demonstre o contrário. Depois se pode conversar. E hoje, por exemplo, desde outras leituras, se dizem que o paciente é alguém que é carente, privado, castrado, necessitado, etc., e disposto a fazer qualquer coisa para que se lhe dê o que precisa. Então, a gente não pode contar com ele, porque ele não é parceiro. A gente tem que dar um jeito para resolver isso, justamente, entre outros recursos, furtando-se de qualquer relação amistosa com ele, para fazer-lhe ver como ele está deprivado e como ele está fazendo loucuras para negar que é privado e que algum dia vai morrer, como nós também. Bom, então quer dizer que, por exemplo, a nossa leitura da psicanálise tem reenfatizado nisso que Freud diz, que é a transferência amistosa, motor da cura. E como então podemos redefinir com muita simplicidade nosso trabalho, tanto nos casos graves, como os colegas trabalham lá na Fundação, como nos casos não tão graves que a gente trabalha aqui no Instituto Félix Guattari. Se trata simplesmente, e nada menos, que de tratar de inventar uma amizade em cada caso. Como se faz para inventar uma amizade em cada caso? E para que essa transferência amistosa, que não pode ser convencional, sino que tem que ser singular em cada caso, ela seja recíproca, ou seja, que a gente seja amigo e que os chamados clientes, pacientes, etc., sejam amigos. E que a amizade se defina como um procedimento para inventar junto a forma de, em princípio, sobreviver e depois realizar todas as potências de que a gente dispõe para transformar-se de louco de M, de louco mau, de louco medroso, de louco vengativo, de louco ressentido, de louco invejoso, ciumento, etc., em louco por criar. É uma maneira simples de definir nossa postura. E não se trata de fechar a teorização nisso, mas é uma maneira de falar da maneira mais simples ao respeito. Eu queria concluir com uma anedota.
que eu gostei, é uma anedota minha, mas eu gostei, a gente tem direito a citar-se. Então, quando estive a última vez em Uberaba, no lançamento do livro do Dr. Jorge e dos amigos, pacientes da Fundação, eu voltei a repetir, não sei por quanta vez, que eu estava muito encabulado por aquele assunto de que a Fundação leva meu nome, Gregório Barenbrink, e que, apesar de que eu tenho uma trajetória mais ou menos considerável dentro do ambiente, eu nunca acabava de entender bem por que tinham botado meu nome na Fundação. Até que depois de acompanhar estes 8 anos e de assistir a um cerimonial que foi feito no lançamento do livro lá, com a participação dos pacientes, dos terapeutas, uma leitura dos poemas, uma leitura dramatizada dos poemas desse livro, eu achei essa invenção amistosa tão interessante que me deu um insight amistoso, não? E me di conta de que não era eu, não era a Fundação que levava meu nome, sino que era eu que levava o nome dela. E isso me tranquilizou bastante e me parece uma homenagem ao trabalho dos companheiros que dá para repetir. Muito obrigado. Bem, apesar do bolo, estou esperando refrigerante, a pinga e o torresmo, eu gostaria, se alguém quer de repente fazer uma pergunta, eu gostaria de abrir, né, um debate, uma intervenção. Ok? Onde? É o bolo, então. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer, né? Então, a presença de vocês, a presença do Jorge, do Gregório, da Margarete, né? De todos os parceiros desse evento, né? E todos os companheiros, tá? E boa noite para vocês. Boa noite.